Alô, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol. Ganhamos em Curitiba, o resultado é soberano em relação a qualquer outro pensamento que a gente possa ter de simplesmente criticar pela crítica o jogo do Grêmio. Mas, senhores, foi Renatice de novo. O Renato teve mais sorte que juízo. O time do Grêmio melhorou no segundo tempo quando entraram os garotos. Quando entrou o PP, até engasguei, e quando entrou principalmente o Ferreira. A gente não pode tapar o sol com a peneira. Eu penso que o Grêmio ganhou, isso é muito importante. O Grêmio caminha na tabela de classificação, o Grêmio chega na 9ª colocação, o Grêmio entra entre os 10 primeiros, a primeira página do futebol brasileiro, isso é tudo muito importante. Mas tem várias coisas que aconteceram no jogo que a gente não pode simplesmente fechar o olho e pensar que está tudo certo porque a gente conseguiu ganhar do Atlético Paranaense. Primeiro porque a gente ganhou de um time que está disputando para não cair no Campeonato Brasileiro. Mas tem outras coisas, por exemplo, vou citar além do jogo, tá? O Dr. Paulo Luz, que o Renato gosta de chamar ele assim, o vice-presidente de futebol do Grêmio, ele foi para a entrevista coletiva e ele disse o seguinte: a força do grupo do Grêmio. Não, olha só. Paulo Vitor, Orejuela, Rodrigues, David Braz, Cortez, Lucas Silva, Darlan, Tassiano, Everton, Luiz Fernando e Isaac. Isso não é time do Grêmio totalmente reserva para se jogar fora de casa, podendo dar um pequeno reforço, porque o nosso próximo jogo é pela Copa do Brasil na quinta-feira. Peraí, eu sei que tem que se valorizar as Copas, e por falar em valorizar as Copas, vou citar uma outra frase. Hoje pela manhã na Rádio Bandeirantes, o Cláudio Oderich, que é o vice-presidente de futebol do Grêmio, foi perguntado sobre prioridade de Copas. E ele disse o seguinte, até anotei aqui: vamos poupar visando as Copas. No Brasileiro, o máximo que conseguimos é ficar na parte de cima da tabela. Peraí, não pode ser tratado dessa maneira. Eu até concordo que tenha pensado isso o Cláudio Oderich, mas não pode externar. Não pode externar. E por que eu estou dizendo que não pode externar? Porque naturalmente isso leva o torcedor a pensar o quê? O que aconteceu hoje. Não, mas espera aí, Bagé, o Grêmio ganhou do Atlético Paranaense. Mas, senhores, a gente sabe que hoje foi mais sorte que juízo, que o Grêmio teve um pouco mais de velocidade quando entrou o PP, principalmente quando entrou o Ferreira. O gol foi contra. Mas o jogador do Grêmio estava na bola de qualquer maneira e ia fazer o gol. Senhores, o Campeonato Brasileiro precisa ser encarado de uma outra maneira. O jogo contra o Juventude é apenas na quinta-feira. O Juventude, que tem estrutura menor, dinheiro menor, grupo menor, qualidade menor, logística menor, o Juventude não economizou jogando hoje na Série B. Por que o Grêmio tinha que economizar tantos jogadores? Ou pelo menos pôr os meninos para jogar. Já que está se olhando o Campeonato Brasileiro de lado, então põe os meninos para jogar. Hoje, por exemplo, no segundo tempo, o Renato colocou o Diogo Barbosa na vaga do Lucas Silva. Peraí. Outro dia, para colocar o Cortez, ele botou o Diogo Barbosa como um ponteiro esquerdo. E não botou os meninos. Hoje, para tirar o Lucas Silva, ele botou o Diogo Barbosa como um volante, /meia. Põe o Lucas Araújo. Nós precisamos botar esses meninos para jogar. Por que o Grêmio tem tanta paciência com os mais velhos e não tem paciência com os mais jovens? O jogo do Grêmio não foi bom, senhores. Muito antes, pelo contrário. Então nós temos que pegar esse resultado e valorizar muito ele. Só nós não podemos fazer o seguinte: eu vou lembrar vocês de uma situação recente. O Grêmio viu uma certa crise ali e tal, o presidente Romildo foi viajar com o grupo no jogo que empatamos fora de casa contra o Atlético Goianiense, e aí ganhamos. Até hoje a gente não sabe porque ganhou daquele Bahia. E aí, peraí, eu mesmo me equivoquei, porque eu vim aqui e disse o seguinte: Grêmio ganha do Bahia e chuta a crise para longe. Não chutou a crise técnica para longe. Depois daquele jogo nós tivemos outros problemas sim. Então, pelo resultado, é muito positivo. É óbvio que é bom ganhar no Campeonato Brasileiro. E mais, se a gente pegar a sequência do Campeonato Brasileiro, a gente vai dizer o seguinte: ganhamos do Botafogo, empatamos com o São Paulo ganhando bem e ganhamos do Atlético Paranaense. Então, para a questão de tabela, tudo certo, só que isso é sorte, isso não é juízo. E o Grêmio vai precisar de juízo para a sequência do Campeonato Brasileiro. O Grêmio precisa entender por que ganha. O Grêmio precisa entender, às vezes, por que perde. Então, vitórias, por exemplo, em determinados momentos no Campeonato Brasileiro, é claro que elas sempre serão importantes porque a gente sabe que tem que andar na tabela. O Campeonato Brasileiro de ponto corrida, ele te cobra regularidade, ele te cobra acúmulo de pontos. Agora, nós só não podemos colocar isso e pensar o seguinte: a partir de agora tá tudo bem. Bom, o próprio Dr. Paulo Luz, na entrevista coletiva, ele confirmou aquilo que eu já trazia ainda na semana passada no Donos da Bola aqui no canal. A informação de que o Diego Souza já tem encaminhado a renovação de contrato pelo período de mais um ano. Mais um ano para o Diego Souza até dezembro de 2021.
Diego Churin já fez os exames médicos, foi aprovado, nessa segunda-feira vai ser apresentado oficialmente como novo centroavante do Grêmio. E o Grêmio continua trabalhando para acertar com o Gaston Ramírez, porque o Grêmio precisa de mais qualidade, o Grêmio precisa agregar jogadores nesse grupo para a sequência do Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil, para a Libertadores da América e mais. Se não contratar agora, não conseguem inscrever a partir de janeiro, nem no Campeonato Brasileiro, nem na Copa do Brasil. Agora, para mim, ficou muito claro, declarações do Renato, declarações do Paulo Luz, declarações de um dos vice-presidentes, que foi o Cláudio Oderich, e principalmente o time que o Renato colocou em campo. Como é que o Renato vai pensar agora? Pô, eu fui brincando, fui de pantufa para Curitiba e ganhei o jogo. É por isso que eu estou dizendo que é mais sorte que juízo e que nós ganhamos de novo com Renatice. Nós não podemos trabalhar o Grêmio dependendo principalmente de Tassianos. Nós não podemos trabalhar o Grêmio quando você tira o Lucas Silva, você coloca o Diogo Barbosa. Pera aí, um dia o Diogo Barbosa entra como ponteiro esquerdo, no outro ele entra como meia ou como volante. Põe os meninos para jogar. Os meninos são mais comprometidos, os meninos têm bola no corpo e eles precisam fazer algo que os outros já fizeram, que é ganhar a vida. Galera, 10h30 da noite eu espero vocês aqui porque a gente vai para uma live para falar com um pouco mais de calma sobre essa vitória. Foi importante, é claro que é bom ganhar no Campeonato Brasileiro, mas a gente precisa entender o porquê. O Grêmio correu riscos desnecessários, tendo que poupar jogadores, sendo que só vai jogar na Copa do Brasil na quinta-feira contra o Juventude. É respeito demais pela Copa do Brasil. Abraço a todo mundo, dá o like no vídeo, dá o joinha para fortalecer a resenha, se inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp. 10h30 espero vocês aqui para a live, tá bom? Abraço a todo mundo aí, até daqui a pouco. Mais sorte que juízo hoje, hein?